hoje nós vamos estar iniciando aí o debate sobre os desafios da esquerda e qual o socialismo precisamos aí nessa quadra aí da história, né? É uma conjuntura aí muito desafiadora. Teve a eleição aí do Donald Trump nos Estados Unidos. É a nova versão aí do fascismo, né? O povo fala Trump 2.0, mas na verdade é o fascismo 4.0. Tivemos aí também a questão do DeepSeek, da inteligência artificial chinesa. Falaremos um pouco sobre isso, e a temperatura do planeta só aumentando, né? Como nós falamos aqui, chamamos a atenção aí diversas vezes para a questão da emergência climática, né? E que a situação é muito arriscada aí para a humanidade, né? E sem falar das guerras, né? Então, nos próximos 2 anos, temos aí várias perspectivas aí de possibilidade aí de as guerras intensificarem pelo mundo, e nos próximos 10 anos teremos aí de uma maneira mais dramática a questão do aquecimento global, né? Então falaremos de tudo isso aqui e sobre a questão do socialismo. Então vamos começar aí pela questão do Donald Trump, né? A extrema-direita assumindo ali nos Estados Unidos. Sabemos a importância, né, que os Estados Unidos da América tem no mundo pelo seu poderio cultural, que hoje ainda é o poderio mais relevante, o poderio econômico e o seu poderio também bélico, militar, né? E sem falar que os Estados Unidos é a cabeça aí do sistema imperialista, né? Que engloba aí os bilionários estadunidenses, da Europa como um todo ali, né? França, Alemanha, Inglaterra, Itália, Suíça, Suécia, Holanda. Então, essa quadra aí da história que nós estamos aí vivendo, né? E os riscos aí são muito grandes para a humanidade. Então, se você é como eu, um apaixonado aí pela humanidade, não quer ver o fim da humanidade, se você acha que tem muita coisa boa na humanidade, que a humanidade deve ser salva, então acompanhe aqui essa live, esse canal, porque se pessoas como nós não salvarmos a humanidade, quem o fará, né? Certamente não será o Donald Trump, certamente não será ele. Muito pelo contrário, né? Há muitos que pensam, e eu também sou um dos que pensam assim, que os estadunidenses irão preferir a extinção da humanidade do que a perda da hegemonia no mundo, né? Não farão aí como os britânicos, né? Que aceitaram aí que essa hegemonia fosse passada aí para os estadunidenses. Então, é essa a realidade que vivemos hoje. E não temos só o governo fascista, né, de Donald Trump no mundo, né? Temos aí na Meloni, na Itália, temos Ordoban na Hungria, Turquia. Então você tem o Milei na Argentina. Então você tem aí uma série aí de governos de extrema direita aí pelo mundo afora, e a possibilidade até de isso ocorrer aqui no Brasil, né? Nas próximas eleições de 2016, 26, vide aí a pequena diferença, né? Que foi entre Lula e Bolsonaro, né? Ainda que Bolsonaro continue com a inelegibilidade, é possível aí que a extrema-direita articule uma nova candidatura para 2026. Então são vários temas aí que preocupam. E uma das questões que foram se colocando, né, nessa questão dessa urgência histórica, né, a emergência climática, né, o ano passado aí nós chegamos a 1,5 grau, né, 1,6, né, 1,6 graus Celsius acima da média histórica, né, do período pré-industrial, né. Se você perguntar no chat GPT, se você perguntar até no DeepSeek se a humanidade está condenada, né, pela questão do aquecimento global, dirá que não, né? Que ainda existe a possibilidade da situação ser revertida, né? Você
acabar aí com a emissão reduzir a emissão de gases aí do efeito estufa, tem uma série de medidas aí que podem, né, evitar essa catástrofe. Mas a questão é, nesse sistema capitalista, né, que nós vivemos, essas medidas serão tomadas? Um sistema unicamente, um sistema irracional, que a única situação é o lucro, né, a acumulação do capital, né, a única utilidade do capital é a sua acumulação, não é nem como era nos sistemas passados, né? No período que nós éramos catadores-coletores, nesse período aí que nós éramos catadores-coletores, o pessoal que caçava, que saía para caçar, acumulava o excedente da produção para ter o que comer para sair para caçar, que eles não poderiam sair com fome, né? No escravismo, os senhores de escravos acumulavam o excedente de produção para o seu luxo. No feudalismo, os senhores feudais acumulavam o excedente de produção para, né, o seu luxo. E no capitalismo, o capital ele vai se reproduzindo e acumulando independentemente de servir sequer o luxo do próprio capitalista. Então é uma força que domina o próprio capitalista, porque se você for pegar a riqueza aí, né, de Elon Musk, de Jeff Bezos, o dono da Microsoft, o Bill Gates, se você for pegar todos esses aí, eles têm um dinheiro, né, acumulado, uma fortuna acumulada que eles não têm nem como gastar, nem 500 vidas, gastar isso com o próprio luxo. Então você veja que é um sistema tão irracional que a necessidade da acumulação leva até a destruição do planeta, né? Ou seja, porque as necessidades humanas elas não têm a menor relevância, né? A preservação ambiental não tem a menor relevância. A única função do capital era a sua acumulação. Se isso vai destruir vidas, como nas guerras, se isso vai destruir o meio ambiente, como nós falamos aqui de maneira reiterada, não tem a menor importância isso, né? Se tiver que destruir o planeta, ainda que eles vão ser destruídos juntos, isso aí não tem a menor relevância. Nós estamos falando aqui que essa destruição pela questão climática ocorrerá por causa de 100 empresas, né, bilionárias que exploram combustíveis fósseis. Então, é essa questão que está colocada para toda a humanidade. Será que 8 bilhões de pessoas permitirão a sua própria extinção por causa de 100 empresas bilionárias que exploram a questão dos combustíveis fósseis? Então é essa questão que está colocada aí, né? Então o que está colocado? Nessa quadra da história, o que está colocado aí? As guerras. Nos próximos 2 anos nós poderemos ter conflitos de grandes proporções no mundo, não só regionais, mas que abalem todo o planeta. E nos próximos 10 anos nós vamos ter aí, de uma maneira muito mais aguda, muito mais dramática, a questão dos efeitos da emergência climática, principalmente aqui no Brasil, que nós estamos no extremo, né? Nós temos locais de seca extrema, destruição do Pantanal, e nós temos lugar aí de muita chuva, como agora está acontecendo em São Paulo. Então nós estamos aí no meio de situações extremamente dramáticas, né? Seca demais em alguns lugares e chuva demais em outros. Não só o Brasil, mas todo o terceiro mundo, né? Os subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou o sul global, né? Como queira chamar, apresenta aí essa questão. Então nós temos as guerras, a emergência climática com a destruição da natureza, da sua diversidade, da Amazônia, do Pantanal, dessa diversidade da natureza que é fundamental à existência humana, né? Se estimava aí que 2100 teríamos construído um planeta inabitável, só que a humanidade está com o pé no acelerador. O derretimento do gelo, né, no globo terrestre faz com que os oceanos
absorvam mais energia, né, mais calor, e esse calor hoje que os oceanos estão absorvendo daria para alimentar todo o planeta Terra, né, energia de todo o planeta Terra por mais de um ano. Então são coisas assim absurdas. Então nós temos aí esses desafios, né? O capitalismo responde a essas questões da humanidade. Nós sobreviveremos a mais um século de capitalismo. A humanidade sobreviverá com as questões das guerras, com a questão da emergência climática, com a questão das epidemias, né, das pandemias em função dessa destruição ambiental. Isso vai causando novas pandemias, novas doenças. Então a humanidade resistirá a isso. Então nós temos que fazer esse bom combate aí para pelo menos que a gente tire o pé do acelerador aí, das guerras, da emergência climática e das pandemias. Então nós vamos começar um debate aqui sobre esses desafios da esquerda, né? Porque nós temos aí uma esquerda que deixou de ter relevância no mundo, né? Deixou de ter relevância no mundo, deixou de ter relevância no Brasil. Então nós, enquanto opção de transformação, de sonho, né? E nós vamos fazer essa reflexão aqui no canal. E é um debate, né, que hoje está na hora, né? Então, ou seja, nós temos que fazer esse debate, né, essas considerações, né, sobre qual a importância hoje de se encontrar um rumo para a esquerda, o socialismo, por que precisamos debater o socialismo e qual socialismo, né, nós precisamos estar aqui defendendo. Então, nós vamos estar fazendo aqui uma análise com prudência, né, da esquerda. Não se pode, né, desfazer de tudo, não é correto dizer que está tudo errado, ou que a esquerda acabou, ou que sofreu derrota cachapante, ou coisa do gênero. Mas nós temos que fazer uma reflexão profunda também, que a esquerda hoje não representa uma esperança, né, para a humanidade de uma vida melhor, né, de um mundo melhor. Então, a esquerda, né, com todos os seus erros, apesar de tudo, é o que tem de melhor no mundo. E não sou eu quem diz isso, é a história, né? Então, a própria Revolução Russa, né, e depois a formação da União Soviética, toda aquela experiência ali salvou o mundo, até o mundo capitalista. Porque eles foram, né, as burguesias dos países viram o risco do que antes era chamado de comunismo, porque a humanidade vai acumulando conhecimento, né? Então hoje se sabe que, ainda que se almeje chegar no comunismo, você tem que passar pelo socialismo, né? Então, por essa fase de transição. Então esse mundo, né, do comunismo, ou seja, das coisas serem comuns a todos, não existirem classes sociais, não existirem países e tal, essa utopia, né? Hoje isso é uma utopia, essa associação livre, né, dos trabalhadores, se sabe, né, que essa utopia ainda não é factível nessa quadra da história, né? O que é factível é a revolução socialista, é o socialismo, e precisamos discutir esse socialismo, ainda que o comunismo continue sendo, né, usado aí como um fantasma, né, para assombrar as pessoas. Como é algo que não existe, que não está colocado, né, nessa quadra da história, não está colocado essa passagem para o comunismo, esse mundo onde tudo é comum a todos, onde não tem Estado, né, não tem exército, né, que as pessoas vivam esse mundo aí da fraternidade, né, da solidariedade. Como isso não está colocado, né, e teve essa ou aquela experiência que não deu muito certo, isso aí é usado para impor medo, né, a amplas massas, né, dos trabalhadores, o fantasma do comunismo. Mas, como nós falamos aqui, hoje o que está colocado é a possibilidade de uma revolução popular para a implantação de um socialismo. E precisamos discutir esse socialismo, já que não dá nessa quadra da história para se conversar sobre comunismo, né? Ou seja,
Seria como se colocar o carro na frente dos bois, como nós falamos aqui. Ainda que existam pessoas que, né, tenham esses nobres ideais de chegada, né, ao comunismo, mas a verdade é que nem existe o comunista, né, porque não dá para imaginar como é que seriam as pessoas nesse mundo sem classes sociais, sem opressão, sem a exploração do homem pelo homem, sem países, enfim, como é que seriam as pessoas? Né? As pessoas seriam muito, o que dá para se dizer que as pessoas seriam muito diferentes do que são hoje, né? Então, é por isso que nós aqui falamos, né? Esclarecemos às pessoas que não existe o comunismo, não é por uma questão positiva, negativa. Nessa quadra da história não tem como existir comunista, né? Como é que você vai imaginar como seriam as pessoas, como seria o ser humano num mundo sem classes sociais, sem opressão, sem exploração, sem países e tal? Certamente as pessoas seriam muito melhores, né? Então hoje, ainda que você tenha pessoas com esses nobres ideais, a verdade é que são pessoas formadas nessa mesma sociabilidade capitalista, com todas essas mazelas, essas doenças psíquicas, com todos esses problemas emocionais, estruturais, de opressão, de exploração do homem pelo homem, né, de todas as opressões que existem, de raça, de credo, de sexo, de idade, né, de beleza, de poder, de dinheiro, enfim, todas essas opressões. Então é difícil imaginar, né, como seria isso aí, como seriam as pessoas numa sociedade, no mundo comunista. Então isso aí hoje não sequer daria para a gente imaginar isso. Então o importante é que as pessoas saibam disso. Nessa quadra da história que nós vivemos, o que podemos falar é capitalismo e socialismo. Só isso. Só dá para falar sobre isso. E vamos aqui discutir também que socialismo seria esse, né? Que socialismo nós podemos falar? O socialismo dos manuais, o socialismo idealizado por Marx, Engels. Qual o socialismo aí, que na verdade o Marx nem idealizou socialismo nenhum, né? Então, que socialismo hoje nós podemos estar conjecturando aqui? E isso é importante para a esquerda, né? Uma esquerda que não fale de socialismo, ela não tem muita razão de ser e muita razão de existir. Então, até mesmo aquela, voltando, né, o fio da meada, até mesmo ali a Revolução Russa, ela salva o capitalismo. Por que ela salva o capitalismo? Porque a burguesia, na intenção de perder os anéis para não perder os dedos, foram dando várias concessões para a classe trabalhadora com medo desse fantasma do comunismo, né? Que na verdade seria uma revolução socialista, né? Esclarecendo isso aí. Então, com medo desse fantasma do comunismo, que era somente um fantasma, por ignorância aí das classes dominantes no mundo, que não sabiam, não tinham essa compreensão, né, dessa fase de transição, né, do socialismo para o comunismo. Então, com medo desse fantasma do comunismo, fez uma série de concessões e chegamos até no Welfare State, né, lá na Inglaterra, e vários países do mundo implementando aí sociais-democracias, com previdência social, saúde, com educação pública, né, de qualidade, transporte coletivo de qualidade. Então, uma série de situações onde a classe trabalhadora vivia muito bem, obrigado, né? Só que aí nós tivemos o que veio, né, com a Revolução Russa, também acabou com a Revolução Russa, né? Quando a União Soviética vem à ruína, né, em 1990, 91 ali, e as classes dirigentes, né, esse sistema imperialista estadunidense que comanda, né, os Estados Unidos e a Europa, ali os bilionários, né, desses países, viram que não tinham mais por que fazer concessões
para o proletariado do mundo, né? Então, o capital, com a sua sede de acumulação, voltou a ser o que é. Então, a esquerda salvou o mundo porque a Revolução Russa impediu que o capital, na sua sede de acumulação, destruísse a si mesmo e ao mundo. Então, como acaba ali a Revolução Russa, acaba, né, esse pé no freio, né, da própria burguesia mundial de perder os anéis para não perder os dedos, e volta essa sede de acumulação, né, insaciável, que vai destruir o próprio capital e o mundo, né? Então é isso aí que nós temos que falar, né? O que seria do capitalismo sem as lutas, sem as greves, sem os direitos trabalhistas? Você que é, né, de extrema direita aí e marginaliza aí os movimentos sociais, os sindicatos, sua vida só presta, só é boa porque existe isso, meu amigo, né? Você só tem direitos trabalhistas, previdenciários, porque teve muita gente fazendo greve, teve muita gente lutando, botando esse freio no capitalismo, né? No capital e na sua acumulação. Então você só tem direitos sociais por conta disso, né? Então, sem trabalhadores com um mínimo de poder de compra, né? Quem compraria as mercadorias dos capitalistas gananciosos, meu querido? Quem compraria? Né? Quanto os seus lucros miseráveis, né? No que se refere, né, ao seu espírito, né? Então, ou seja, então esses capitalistas miseráveis, esses bilionários que só pensam na acumulação, né, o que seria da vida desses próprios idiotas, desses próprios imbecis, se não tivesse gente lutando por direitos sociais, por melhores condições de vida, né, por direitos previdenciários e tal, eles nem teriam pessoas para consumir os seus próprios produtos, né? Então, por isso que há também a piora, né, do capitalismo, porque no Fordismo, né, como era o capitalismo ali da produção, eles precisavam do proletariado para comprar os carros que produziam, né? Então, o Ford, né, o Henry Ford, né, que inventa, né, esse processo de produção em série, que apoiou o nazifascismo, ele, não porque era bonzinho, deu um aumento salarial para os seus empregados para que eles pudessem comprar os carros que ele fabricava. Como agora nós entramos nesse capitalismo financeiro, as pessoas ganham mais dinheiro trocando papéis, né, especulando, do que produzindo. Então nós estamos aí, né, nessa quadra da história. Mas se voltarmos, né, nos primórdios dos capitalismos, pessoas trabalhavam até 16 horas, né? Os trabalhadores laboravam e habitavam em locais insalubres, recebiam baixos salários. Então, se não tivesse greve, luta sindical, popular, nós estaríamos ainda vivendo isso, né? Então, é importante deixar claro aí. Então, dessa situação, né, resultaram greves e lutas por melhores condições de vida, né, em casa, né, e nas empresas, né? Os burgueses foram obrigados a aceitar algumas reivindicações e a reprimir duramente outras. Assim, graças a essas lutas, a Revolução Russa, como falamos aqui, vamos reprisar, e muitos outros fatos históricos, chegou-se, né, o estado de bem-estar social, o welfare state. Então, uma história de muita luta, né? A própria história do Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, está relacionada com o movimento de trabalhadores, né? Em especial o movimento de Chicago, a greve geral puxada pelos trabalhadores de Chicago em defesa da jornada de 8 horas diárias, né? Teve enorme repercussão, e o 1º de maio, quando a greve se iniciou, se tornou uma data importante para o movimento de trabalhadores, né? Tem muita gente que não presta, né, atenção nesses detalhes, né? Tem muita gente que acha, né, que a esquerda não presta. Tem, mas é a esquerda que são as melhores pessoas da humanidade, as que têm os ideais mais nobres, e as piores são de direita e da extrema direita,
Na direita estão as pessoas sem ética, sem amor ao próximo, que visam o lucro e o sucesso a qualquer preço. Na direita estão as pessoas que acham que enganar alguém é ser esperto. Então hoje, né, nós estamos falando aí, né, por exemplo, né, um modismo, né, falar dessa questão da inteligência artificial, né, da DeepSeek, inteligência artificial chinesa, que causou aí um prejuízo aí de, uns falam 1 trilhão, 5 trilhão, 6 trilhão, cada um fala 1 trilhão diferente aí, né, nessas empresas, né, que fabricavam chip, né, na Microsoft, na Apple, enfim, esse prejuízo aí que causou, né, por conta dessa inteligência artificial chinesa DeepSeek, que não precisa, né, do chip, né, de última tecnologia, né, não precisa de investimento, né, uma empresa aí gastou 6 milhões de dólares aí para chegar nesse resultado, enquanto empresas estadunidenses, né, gastam 20 vezes esse valor aí para chegar num resultado igual, tendo que usar esses chips, né, da NVIDIA e tal, e essa NVIDIA teve uma queda aí só de um dia de 20%. Muitas pessoas falam isso apenas com base, né, na questão da economia vulgar, né, porque não analisam aí o processo, analisam só o valor da ação, quanto caiu, quanto se valorizou. Então, o que acontece é que existem várias contradições no capitalismo, não é no nosso objetivo aqui falar sobre isso, tá? Mas é um assunto aí que está na moda, né? Que está na pauta, enfim. Dentre as muitas contradições, existe a contradição do desenvolvimento tecnológico. Então, quanto uma empresa ela tem um desenvolvimento tecnológico, vamos supor, a empresa fabrica esse óculos aqui, e ela tem, o que determina aqui o valor desse óculos é o tempo de trabalho socialmente gasto, né, para, né, produzir esse óculos. Vamos supor que gasta-se 20 horas para produzir um óculos, só para efeito de cálculo, né? Se alguém descobre um avanço tecnológico, né, e passa a produzir esse óculos por 2 horas, né, barateou aí em 10 vezes esse valor do óculos, né, o valor do óculos, não o preço dele, tá? Porque às vezes uma coisa vale um valor e é vendido por um preço diferente, às vezes acima, às vezes abaixo. Mas o valor dele é o tempo socialmente necessário para produzir esse óculos. Então esse avanço técnico, uma das contradições do capitalismo é que as empresas elas estão lutando para o desenvolvimento tecnológico, até para não ficarem, né, ultrapassadas em relação à sua concorrência, ter competitividade, e também desbancar, né, os seus concorrentes. Mas sempre que há um desenvolvimento tecnológico é o barateamento dos produtos, né? Então, se a DeepSeek conseguiu fazer a mesma coisa num custo de 20 vezes, quer dizer, ou seja, num tempo 20 vezes menor do que aquele, sem aqueles chips da NVIDIA de alta tecnologia, isso e aquilo, evidentemente que barateou, né? Então, se barateou, isso leva uma queda nesse valor dessas ações, porque não se vai se precisar tanto dinheiro ali para aquelas empresas. Então, esse é o primeiro aspecto aí. O segundo aspecto, eu só vou falar de 2 aspectos, claro que tem muito mais coisa envolvida nisso aí. O segundo aspecto aí relevante, que no capitalismo
você tem que ter sempre, como o capital está sempre precisando se expandir, você sempre tem que ter setores da economia de ponta, setores novos, porque vamos supor, nós falamos aqui de Microsoft. A Microsoft já existe aí há muitos anos, mas ela, num determinado momento, quando ela começou a lançar o PC e os hardware dela, né, os software, mais até, né, os software, e ela foi um setor de ponta da economia, ou seja, um setor que estava surgindo. Então ela se expandiu, ela teve todas as empresas, vamos supor, a Volkswagen, a Ford, vamos supor que a Volkswagen gastasse 100 bilhões de dólares na sua produção mundial e lucrasse 20 bilhões ali de dólares, um exemplo, né? E esses 20 bilhões, como a Volkswagen ela já estava expandida pelo mundo todo, já com seus mercados mais ou menos ali estabilizados, o que ela faz com esses 20 bilhões? Ela investe no capital portador de juros, normalmente, né, para ter uma rentabilidade ali daquele capital, né, aquele capital portador de juros que vai pagar ali, ou comprando ação de outras empresas, ou investindo na renda fixa, né, de títulos de dívida para, né, o quanto se paga pelo dinheiro, né? Ou seja, os juros é o quanto se paga pelo dinheiro, né? Para você dar o seu dinheiro para alguém, né, você cobra uns juros, né, que é quanto que você vende aquele seu dinheiro para alguém, para a pessoa usar aquele seu dinheiro, ele te paga os juros, né, de volta, né? Então, o capitalismo precisa desses setores de ponta, precisa estar sempre se revolucionando tecnologicamente. Então, essas empresas que já esgotaram, que já não tem mais para onde se ampliar, depois surgiu, né, a Apple e todo o mercado, e agora surgiu a inteligência artificial. Então, as empresas... o capital, ele faz o quê? Você aplicou num banco, você comprou, né? Você botou o seu capital ali, vamos supor, no Tesouro Direto, aqui no Brasil, né? Então, esses agentes financeiros vão comprar ações da Nvidia, porque são ações aí desses setores de ponta nova da economia. Então, quando houve isso, houve essa quebradeira também. Então, isso aí é um risco muito maior, né, do que as pessoas estão imaginando. Não é só a queda da Nvidia de 20%, é porque o capital hoje que tinha principalmente o capital estadunidense ali, com o Donald Trump pegando ali todos os bambambam ali da tecnologia, né, do Vale do Silício, ali, né, o dono da Microsoft, o Bill Gates, o Jeff Bezos, o Elon Musk, o Zuckerberg, o dono do Google. Então, era a menina dos olhos de ouro, né, a galinha dos ovos de ouro dele ali, essa hegemonia, né, que os estadunidenses tinham aí em relação a inteligência artificial e a captação de todo mundo, né? Ou seja, todos os burgueses do mundo que não tem mais para onde se expandir estavam investindo aí capitais nesse setor de ponta da economia e agora, né, não tem mais isso. Então, é uma situação não apenas de um embate entre duas empresas e tal, é uma situação que envolve, ou seja, para onde que esses capitais vão, né? Então, é só um parênteses aí para falarmos um pouco sobre essa questão da inteligência artificial. Mas retomando aqui, não é legal, né, falar em maniqueísmo, né, tipo luta do bem contra o mal, mas se você gosta desse tipo de fala, não deixa de ser também a luta do bem contra o mal. Então nós estamos aqui do lado do bem, tá? Então é só para deixar isso aí bem claro, do bem para o bem e pelo bem, porque apesar de tudo, né, as pessoas também entram nesse campo moral aí. Pensar nos desafios da esquerda, né,
pensar por dois prismas, né? Um pelo prisma teórico e outro pelo prisma da praxe, né? Pelo prisma teórico, é saber que é necessária a mediação entre o debate, né? Não entre os debates apenas voltados, né, para aspectos acadêmicos ou científicos e o estabelecimento de uma pauta de luta para fins de intervenção concreta, né? Então você hoje tem um debate na academia importantíssimo, né? Sobre várias questões, vários autores importantes, e você tem um debate para uma ação concreta. São dois debates diferentes, então você tem que fazer uma mediação, né, sobre isso aí, a ter clareza em relação aos objetivos táticos e os objetivos estratégicos. Ainda hoje, né, existe muita incompreensão a esse respeito, né? Então, nós vamos falar aqui do socialismo como um objetivo estratégico. Porém, você tem que ter uma série de bandeiras de luta, né, de táticas de luta para uma ação imediata, né? Uma ação comezinha, né? Uma ação ali do dia a dia. A Comuna de Paris possibilitou a formação de um governo socialista, ainda que por um curto tempo, né? Pautado na defesa dos ideais socialistas. Dela se extraíram ensinamentos que seriam importantes para a realização de experiências futuras, né? Como a Revolução Russa de 1917 e a Revolução Chinesa de 1949. Com a Comuna de Paris, né, os militantes socialistas e comunistas, né, pelo menos aqueles, né, que se denominam como tal, viram que não bastava apenas ter clareza que queriam fazer a revolução, tomar o poder, mas que seria necessário ter uma mediação entre teoria e realidade para conquistar e manter o poder. Então isso aí hoje é muito importante. Por exemplo, a esquerda capitaneada aí pelo PT, ela não faz mais a discussão da luta pelo poder político. Então virou, ainda que seja importante, seja melhor do que o bolsonarismo, né, e a extrema-direita, mas ela está limitada aí à boa vontade do sistema imperialista estadunidense, não tem força para resistir, né, a uma falta de boa vontade, né, do sistema imperialista estadunidense. Então tem que, igual naquele filme do Cazuza, né, tem que viver da caridade de quem lhe detesta, né? Então, mais ou menos, o governo Lula, porque não objetiva a conquista do poder político, tem que viver da caridade de quem lhe detesta, agora, por exemplo, da caridade aí do mercado, né? Então, as esquerdas compreenderam que existe, além de um longo caminho para chegar ao poder, e que existem determinações que não podem ser desprezadas, que não se fará uma revolução e se começará imediatamente um mundo totalmente diferente do que existia. Por isso que nós vamos falar do socialismo que hoje é possível nessa quadra da história. Não é o socialismo que gostaríamos, mas o socialismo que é possível, e é nisso aí que nós temos que nos pautar fazendo essa mediação entre o que cabe na teoria e o que cabe na luta concreta, social, real. Né? Ainda hoje existem duas esquerdas, né? A esquerda revolucionária, insurrecional, que está fora, né, da luta política social brasileira, né? Aí ela tem que entender por que ela está fora, e outra reformista, revisionista ou social-democrata, que é o PT, PSOL, né, correntes ali, né, obviamente, né, porque ali são plataformas, né, com várias tendências ali, né, ou seja, são agremiações que comportam ali várias tendências, tem essas, né, reformistas, revisionistas do social-democrata, tem aquelas esquerdas, né, revolucionárias ou insurrecionais ali dentro, mas via de regra, hegemonicamente, são essas que estão aí se qualificando para essa luta institucional, né? Então, como eu vejo essa dicotomia hoje, né, entre a esquerda revolucionária e a esquerda reformista?
A esquerda revolucionária não faz a mediação entre o debate do marxismo para fins de uma intervenção da realidade, muitas vezes, né, não toda ela, mas apenas para fins do objetivo final a ser alcançado e da crítica ao sistema capitalista com base no legado da obra marxiana. Então, essa esquerda revolucionária, né, ou dita revolucionária, porque não tem uma praxis revolucionária, ela não tem essa mediação da realidade. Ela tem apenas a questão teórica, a compreensão ali da contribuição da obra marxiana, tem a questão da crítica do capitalismo, mas não tem a capacidade de uma ação concreta, real, na luta social, no diálogo com as amplas massas, né? Então, ela se diz revolucionária, mas de revolucionária não tem nada, porque se não tem a capacidade de fazer a revolução, então, né, é aquele papo, né? Digo que sou, mas não sou, né? Então, parece que é, mas não é, igual aquela propaganda, né, do Denorex. Desse modo, né, a esquerda revolucionária muitas vezes, né, não tem esses vínculos com a realidade. Muitas vezes não tem vínculos nenhum com a realidade e é meramente um gueto, né? Não tem ação social porque não tem uma pauta clara de lutas táticas para uma intervenção social, política e econômica concreta, né? Ou seja, se você está dissociado da realidade, se você não tem bandeiras de luta que mobilizam pessoas, seja movimento estudantil, movimento sindical, movimento social, movimento das mulheres, movimento dos negros, movimento indígena, LGBTQIA+, enfim, do proletariado, você está totalmente ali num mundo ali que vai te levar apenas a um gueto, né? Então, basicamente isso aí. Desse modo, a esquerda revolucionária transforma o marxismo, que é, antes de mais nada, uma ciência de compreensão do tempo presente do capitalismo, em mero chavão, né? Luta por uma sociedade idealizada, sem classes, sem explorados e exploradores, por uma associação livre dos trabalhadores, porém, esses ideais, na atual quadra da história, são apenas ideais lindos, maravilhosos, mas que para uma ação de transformação da realidade pouco ou nada ajuda, né? Ou seja, hoje você falar uma sociedade sem classes, sem explorados e exploradores, uma associação livre de trabalhadores, são frases lindas, mas que não têm uma conexão com a realidade. Se não tem uma conexão com a realidade, como é que você vai pautar a sua luta social por um objetivo estratégico que não tem a menor viabilidade fática, né? Concreta? Então você já está condenado ali a não existir, a ser meramente um gueto, né? Porque ninguém vai, né? Então você se transforma naquilo que, né, o próprio Marx chamou, né, do socialismo utópico, né? Então você se torna um socialista utópico, um comunista utópico, né? Então parte da esquerda revolucionária limita-se a pegar frases e imaginam que essas frases explicam e resolvem tudo, né? Que você, porque está lá no livro tal de Marx, há uma associação livre dos trabalhadores, o mundo sem explorados e exploradores, proletário, univos, pronto, isso aí já resolveu tudo, isso aí já dá conta de tudo, né? Então, quando agem assim, se desconectam, né, da realidade e se transformam em gueto, consequentemente perde qualquer relevância social e política. Então isso aí explica parte, né, não toda, né, a esquerda que se diz revolucionária, né? Então os integrantes desse gueto consolam-se a si mesmos em reuniões estéreis, onde são ditos chavões e descamam para o esquerdismo, né, que é a doença infantil do comunismo, como diria Lenin. Então Lenin falava que tanto a extrema esquerda, a extrema direita, elas são empecilhos ao avanço da luta social, né? Porque é a expressão maior do conservadorismo, né? Da retirada de direitos, da opressão da classe trabalhadora,
e outros porque estão tão desconectados da realidade que também acabam por ser um entrave, né? Ainda que eles não representem a mesma coisa, mas muitas vezes, às vezes até coincidem de ter os mesmos inimigos. Então você veja que, curiosamente, né? Tem até que rir, né? Curiosamente, o principal inimigo da extrema-direita no Brasil é o PT e o Lula, e curiosamente também o principal inimigo aí da extrema-esquerda no Brasil também é o PT e o Lula. São aqueles que eles mais batem, né? Não estou dizendo que seja a mesma coisa, mas por conta dessa desconexão com a realidade, acontece esse tipo de coisa. Então não compreendem que ainda que lutem por uma sociedade sem classe, né, uma sociedade comunista, que essa dimensão, que é uma dimensão legítima no campo da ciência, da filosofia, do debate, da academia, não é uma dimensão que está colocada para fins de pautar uma luta social concreta, capaz de lograr êxito. Então, nessa quadra da história, se não está colocado o comunismo, se o máximo que podemos é chegar a uma revolução socialista, então aqueles que hoje estão debatendo o comunismo, por exemplo, estão totalmente desconectados da realidade social. O máximo que você tem como debater hoje é uma revolução socialista, né? Ou seja, que socialismo que seria esse que nós temos que pautar, que nós temos que debater, né? Então serve como exemplo basilar as palavras de ordem de Lenin para fim de agitação e propaganda da Revolução Russa: terra, pão e paz. Né? Então o Lenin, que era alguém voltado para a intervenção social e não para o debate acadêmico, ele tratou de fazer uma palavra de ordem que o povo russo compreendesse. Né? Terra, que eram as pessoas, né, basicamente viviam ali, tinha muita questão dos camponeses, né? Tanto que a foice e o martelo, né, o símbolo da Revolução Russa. Já na China foi mais hegemonicamente os camponeses que fizeram a revolução. Pão, porque as pessoas passavam fome, e paz, porque a Rússia estava em guerra, né? Então participa ali, né, da Primeira Guerra Mundial, e participa também, né, mas não na época de Lenin, participa também da Segunda Guerra Mundial e salva a humanidade do nazismo, né? São os soviéticos, o regime socialista, por pior que fosse, né, lá na União Soviética, que salva a humanidade dos nazistas. Então não ter a capacidade de fazer essa mediação é se desconectar totalmente da realidade, é se isolar num grupo pequeno burguês que está apenas confortando a vã filosofia ou a ideologia dos seus membros e integrantes. Né? Um grupo esquerdista não será um grupo revolucionário e não terá qualquer relevância social. Né? Então é importante aí, antes da gente falar aqui de socialismo, a gente está dando esse recado assim, né? Então, assim, esses esquerdistas que se autodenominam de esquerda revolucionária ficam muitas vezes numa luta imaginária por fora das instituições, né? Na crença de que um dia as massas vão se conscientizar, fazer a revolução, e que eles, num passe de mágica, vão dirigir esse processo a partir daí, construir um mundo novo, né, fazer um novo homem e chegar no objetivo estratégico que é a sociedade sem classe, sem explorados e exploradores. Então você tem isso aí muito fortemente nesses grupos, né, esquerdistas. Né? Por outro lado, né, a dita esquerda liberal ou social-democrata, vendo, né, que a dita esquerda revolucionária não tem qualquer relevância social, política ou histórica, debocha, né, dessa esquerda revolucionária, que estaria nas nuvens da ideologia, busca atuar e se capacitar apenas e unicamente para a luta institucional, majoritariamente eleitoral, para apresentar resultados na própria administração do sistema capitalista, adentrando muitas vezes num pragmatismo
despolitizada e sem qualquer objetivo estratégico de transformação da sociedade capitalista. Né? Então você tem aí esses dois lados, né, da moeda. Ainda que a esquerda liberal queira estar preparada apenas para a luta institucional, muitas vezes sequer é capaz de estar preparada para essa luta institucional, porque fica na mesma dicotomia, pragmatismo político vezes revolução. Né? Então ela não tem aí esse objetivo, não tem mais, né, esse objetivo estratégico do socialismo, não tem mais. Então muitas vezes se perde ali no pragmatismo, como nós vemos aqui que acontece com a chamada esquerda petista, né? Muitas vezes também acaba por ser questionada por ter ido apenas para o pragmatismo político e de não ser capaz de fazer a revolução, que é o sonho almejado por muitos de seus eleitores. Então você veja que hoje, né, que nós falávamos aí, né, o risco do PT, o Lula, perder sua base social, porque muita gente votou no Lula para não votar no Bolsonaro, né? Com medo ali do Bolsonaro, e hoje vê os limites do governo Lula e tende a ir para um esquerdismo, que é pior ainda do que o Lula, porque o Lula, pelo menos, o PT traz benefícios sociais, né? Você veja o que seria a tragédia Brasil com o Bolsonaro, né? Então, a vida está melhor, está muito melhor. Então, se o governo Lula perde essa base social por conta do esquerdismo, é muito pior ainda, porque esse esquerdismo não vai trazer nenhum benefício para a população, né? Porque, na verdade, ela vai estar contribuindo para a derrocada aí do governo do Lula e do PT, infelizmente, que é o que está colocado hoje no Brasil. Ou será o Lula ou será alguém da direita ou da extrema-direita. Não será alguém mais à esquerda do que o Lula. Então, nem no PT tem ninguém para ganhar as eleições, que não o Lula. Então, nós estamos aí na lulodependência. Essa é a realidade, tá, pessoal? Não é o que eu gostaria aí que acontecesse, né? Mas é a realidade. A gente tem que falar a realidade aqui, independente aí do que a gente gostaria ou não que acontecesse. Então, desse modo, estamos nessa quadra da história, né? Pragmatismo versus revolução imaginária. Não é revolução. A quadra da história da esquerda é essa: pragmatismo político ou revolução imaginária. Não é uma revolução que está sendo construída ou que tem perspectiva de acontecer, uma revolução imaginária. Uma esquerda que se diz revolucionária, né, que sonha com a revolução, mas não tem capacidade de ação social e, portanto, apenas será capaz de fazer uma revolução imaginária. E, de outro lado, uma esquerda liberal, ainda que sonhe com a revolução, a bem da verdade, não fomenta qualquer ação prática que se encaminhe nesse sentido. Então, desse paradoxo tem se pautado as esquerdas no Brasil, ou seja, de um lado a esquerda liberal e o seu pragmatismo, e de outro, grupos esquerdistas que debatem lutas supostamente estratégicas por fora da institucionalidade para a transformação radical da sociedade, ainda que na esfera meramente retórica. Então, nós temos isso aí, né? Ou seja, não tem nenhum grupo no Brasil com uma praxe revolucionária, uma praxe de transformação social. Isso aí precisa ser construído, né? Isso aí não existe, né? Nem na esquerda, né, chamada radical, revolucionária, e muito menos na esquerda liberal, né? Então, enquanto a esquerda não romper com essa dicotomia, não terá qualquer perspectiva no atual estágio em que se encontra, né? Então, precisamos romper com essa dicotomia, né? Esquerda radical, esquerdista desconectada da realidade, esquerda liberal unicamente voltada aí para o pragmatismo, né? Então, a resposta para sair desse dilema é a mediação entre o que é possível no campo do debate acadêmico, científico e filosófico
e o que é possível para fins de uma intervenção política, social e econômica. Então, assim, pessoal, fazendo aqui um parêntese, né? Eu estou aí no meu melhor momento aí da minha vida de youtuber, de poeta, compositor e produtor fonográfico, porque como eu tenho um público significativo, mas não é um público muito grande, muito relevante, então eu posso falar o que eu quiser, fazer a música que eu quiser, porque eu não tenho ainda uma crítica, né? Eu não sou um cara muito conhecido, e então isso me permite aí ter essa liberdade. Então, assim, se eu não tivesse essa liberdade, por exemplo, talvez eu não tivesse falando nada disso aqui, né? Porque é muito, né? Vamos supor que eu fizesse sucesso, né, na música e tal, poderia comprometer, né, esse meu sucesso na minha carreira, né, os meus empresários, a galera da banda e tal. São coisas aí muito complicadas, né? E eu estaria, de repente, tendo que fazer essa ou aquela música para fazer esse ou aquele show, então é muito complicado. Então, eu quero agradecer o apoio de vocês, né? Hoje nós estamos com mais de 82.500 inscritos aqui no canal e essa liberdade aí que vocês me dão aí. Então vamos retomar aqui. Para uma atuação consistente, a esquerda precisa definir suas lutas táticas ou conjunturais, né? Precisa definir isso. A tática e a estratégica, né? A tática e a estratégia são termos de origem militar, né? E muitas vezes o cara esquerdista ali fala de tática, fala de estratégia, mas não sabe nem que isso aí tem origem militar, né? A tática é o que se faz para ganhar uma batalha, a estratégia é o que se precisa fazer para ganhar a guerra, né? Resumindo, né? Se você usa uma tática para ganhar uma batalha e a estratégia para você ganhar a guerra, né? A tática serve para acumular força, que é o que o pessoal está, né, comentando que a esquerda liberal fala, né? Questão da acumulação de força para justificar o seu imobilismo, a sua covardia, né? A sua, né? O seu comodismo. Então, não todos, tá, pessoal? Não todos. Não estou generalizando. A coisa mais injusta e medonha e problemática é você generalizar. Estou falando aqui, né, conceitualmente, não estou me referindo a este ou aquele grupo político. Então a tática serve para acumular força, para conscientizar a massa de trabalhadores, e a estratégia é para quando chegarem as condições objetivas, né, da tomada do poder pela classe trabalhadora, saber o que fazer e para onde ir, né? Então isso aí é uma compreensão aí de tática e estratégia. Hoje a esquerda teria que estar estabelecendo de forma clara, né, seus objetivos táticos. Aí poderia estar falando de várias lutas, tais como melhoria das condições de trabalho, segurança pública, saúde, educação, ou seja, definir as bandeiras de lutas e reivindicações nos diversos temas nos quais afloram a vida dos brasileiros. Então é aí que você vai estabelecer a tática, como Lenin fez lá na Rússia, né? Terra, pão e paz, né? Então você vai ver aí hoje, né, como tem pesquisas, né, de opinião pública, saber o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão querendo, né? Uma esquerda que quisesse estar conectada com a realidade, ela deveria ser, né? Então você veja aí, tudo bem, é caro ter um instituto de pesquisa, mas é possível, né? Não é impossível. Então a esquerda teria que ter, né, o PT pelo tamanho que tem, né, pelas verbas que recebe, já teria que ter montado aí um instituto de pesquisa. Teria que estar fazendo pesquisa aí semanal, mensal, e sobre questões importantes da sociedade brasileira. Como é que a população está vendo a questão do preço, né? Como é que a população está vendo a questão do preço, do aumento dos combustíveis, do preço dos combustíveis e tal, para você ter uma ação concreta ali no dia a dia ali com as pessoas.
Então não poderia também deixar de colocar em perspectiva a soberania nacional, né? Ou seja, então, além de objetivos táticos, né? Esse do preço do feijão, do arroz, né? E tal, do transporte, da luta por melhores condições de saúde, educação, previdência e tal, moradia, teria que também ter questões estratégicas, como a questão da soberania nacional, a estatização e monopólio da Petrobras, a estatização da Eletrobras, das águas, esgotos, de saneamento básico, de todas as atividades fins do Estado, conscientizar que isso apenas irá acontecer numa revolução socialista, né? Se você pensa nisso, você tem que pensar numa revolução socialista. Isso aí não vai acontecer sem uma revolução socialista no Brasil. Não vai ter soberania no Brasil sem revolução socialista no Brasil. Sem as massas serem ganhas para isso. Não vai ter, não tem como. Então é uma coisa que tem que ficar claro. Aqui está colocado, né, um objetivo, né? Você vai se colocando objetivo estratégico na sua luta, né? Você vai fazendo uma forma, você vai vendo ali a população naquelas conquistas táticas, você também vai colocando ali quais são os seus objetivos estratégicos. Então não pode ser apenas programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia, Bolsa Família, não. Você tem que, mas isso você visa chegar aonde com isso aí, né? Nós visamos a tomada do poder pelo proletariado. Quem são o proletariado? Todos aqueles que vendem sua força de trabalho. Qual é a realidade social do Brasil, do sistema capitalista brasileiro? 69 bilionários e 210 milhões né, de outros que estão aí, ainda que um pouco melhor, uns um pouco melhor, outros um pouco pior, mas o que somos aí perante esses 69 bilionários em dólar no Brasil? Somos apenas números estatísticos, não decidimos nada, não mandamos nada, não apitamos nada, né? Então, essa que é a realidade aí, né, da plutocracia do Brasil, né? Esse governo aí dos bilionários. Então, desse modo, a gente tem que debater esses temas, né? Que podem ser já tantas lutas táticas que podem ser associadas de forma clara e direta a objetivos estratégicos. Então, assim, o Lula, por exemplo, ele fala, né? Os idiotas vão lá dessa extrema-direita brasileira fica bajulando lá o Donald Trump, isso, aquilo, que é interessante ele falar isso, né? Ele fala muito de questão de soberania, mas a verdade o Lula hoje não luta pela soberania do Brasil, né? A soberania aí do Brasil para o Lula é meramente retórica, né? Você veja aí que o governo Lula está basicamente muito atrelado, né, à política externa do imperialismo estadunidense. Então, o Brasil foi capturado aí pelo sistema imperialista estadunidense, exatamente porque não existe na atuação política do Lula e do PT a necessidade da luta pelo poder político na sociedade. Enquanto isso não acontecer, eles vão ficar achando que resolve chegar no poder governamental, no executivo, e não resolve, né? Então, esse tema da soberania nacional e política externa independente, né, a esquerda deveria priorizar, né, a luta pela soberania do Brasil, a luta contra o imperialismo estadunidense, né, e o sistema imperialista estadunidense, né, porque, em última análise, não haverá uma vitória de qualquer revolução no Brasil
sem que se vença o sistema imperialista estadunidense. Então, não haverá nem governo minimamente democrático, popular, né? Você veja que a Venezuela ali fez a Revolução Bolivariana e nem isso. Não fez nem uma revolução socialista ali, né? Então, então, da onde que o Lula coloca a questão da soberania? Meramente retórica, né? Então, essa aí é a realidade também. Então, a vitória final apenas virá com a vitória, né, sobre, né, o sistema imperialista estadunidense. Sistema esse que hoje controla direto ou indiretamente a economia brasileira, as forças armadas, a mídia empresarial, boa parte, né, das principais empresas, né, no Brasil, né, boa parte aí do executivo, do parlamento brasileiro, do judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal. Ou seja, então o sistema imperialista estadunidense está enfronhado aí no Itamaraty, mexendo os pauzinhos, né? Então, às vezes o cara tá lá porque ele é apenas um ventríloco, né? Ah, tenho ideias próprias, ideias próprias. Na verdade, está falando ali. A mídia brasileira é esse ventríloco do sistema imperialista estadunidense. Então, isso aí vai fazendo a lavagem cerebral na população inteira, né? Então, é uma coisa assim impressionante. Assim, se queremos uma revolução no Brasil, é fundamental começarmos a pensar como tirar o poder do sistema imperialista estadunidense sobre a nossa economia, sobre nossas forças armadas, sobre o nosso executivo, sobre o Itamaraty, sobre o legislativo, sobre o judiciário, sobre o Ministério Público, sobre, né, a Polícia Federal, sobre pena até daqui a pouco a gente ter uma nova Lava Jato aí, né? Pode ter uma nova Lava Jato aí para derrubar o Lula, por exemplo, né? Já que a gente não faz nada para reverter esse estado de coisas, né? Sem esse debate estratégico não se fará revolução no Brasil. Então, aí você me pergunta, Augusto, quem é que está fazendo esse debate estratégico? Muito pouco, quase ninguém, né? Tem muita gente boa no Brasil, muita gente bem intencionada, mas pouco articulada, né? Se você falar assim, qual é a articulação que se tem com as Forças Armadas, né? Qual é a articulação que se tem aí com as Forças Armadas aí para a reversão desse quadro? Nenhuma, né? Nenhuma. Então é um segmento totalmente capitulado ali pelo sistema imperialista estadunidense. E nós temos que conquistar as nossas Forças Armadas. Nós temos que ter as Forças Armadas a serviço da soberania do Brasil, né? Nós somos um Estado no mundo, nós não somos uma colônia. Então, não tem nada de revolucionário nisso. Nós precisamos da nossa soberania. Temos que ter uma Forças Armadas aqui, né, em prol aí, do Brasil, se nosso objetivo é isso, a gente viver com alguma dignidade, né, com alguma soberania. Né? Então, se é fato, né, que temos que acumular força para essa vitória, que apenas virá com a Revolução Popular, contra o jugo da dominação e da expoliação de nossas riquezas, é fato também que essa acumulação de força tem que ser capaz de mirar as forças do sistema imperialista, né, em todas as esferas nas quais se materializa o poder político nacional. Né? Então, assim, são várias questões, né, evidentes. Né? Então, e uma das questões que parecem evidentes é que precisamos de uma política externa mais independente, com foco maior integração regional na América Latina e um distanciamento de políticas alinhadas, né, com os Estados Unidos. E agora nós até adotamos um caminho inverso aí, né? Nós fomos contra a entrada da Venezuela no BRICS. Evidentemente que mostra que
o Itamaraty do governo Lula está totalmente dominado pelo sistema imperialista estadunidense. Veio ali a ordem para isso e isso aí foi feito, infelizmente. Então a esquerda tem que defender para as amplas massas do povo, né, que soberania nacional inclui o controle público dos nossos recursos estratégicos, como petróleo, água e minérios, com total estatização da Petrobras e do seu monopólio, da Eletrobras, da Vale, das águas, esgoto, saneamento básico e tudo que for objetivo estratégico do Estado Nacional Soberano brasileiro. Temos que ter claro e deixar claro para as amplas massas populares que apenas uma revolução popular ensejará essa vitória, ainda que não seja uma revolução socialista. Então, pessoal, nós vamos aqui estar debatendo várias questões. Então, como vocês viram, o nosso objetivo é chegar lá no nosso objetivo estratégico, né? Nosso objetivo é chegar lá no nosso objetivo estratégico, no socialismo, que é a questão da... Qual socialismo que nós defendemos aqui, que eu particularmente defendo? Qual o socialismo que eu luto? Que está lá no manual, nos manuais, não. O socialismo que comporta a nossa quadra na história. Né? Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, que socialismo é esse? Né? O que ele tem de sistema híbrido, de formas do próprio capitalismo, o que ele tem de formas do socialismo, ou seja, não haverá uma transformação, né, do capitalismo para o socialismo de uma maneira assim, hoje é capitalismo, amanhã é socialismo, como tentou se fazer na União Soviética, por exemplo. Né? Então nós sabemos hoje, pela própria experiência chinesa, que vão ter que coexistir ali sistemas híbridos, né? Formas sociais que hoje são amplamente empregadas no capitalismo continuarão a existir no socialismo e outras formas mais avançadas que só poderão existir no socialismo, como hoje a própria China demonstra isso. Então nós chegaremos nisso aí. Só que para chegar nesse caminho a gente adotou o percurso de quê? Vamos falar aí, dar algumas pinceladas na questão de tática, de estratégica, de bandeiras de luta, né? Como materializar essa luta hoje no dia a dia. Mas como é um assunto muito longo, né? Muito extenso, e nós já estamos aqui com, né, 1h15, nós não vamos concluir essa live aqui, nem foi o nosso objetivo, né? Nem foi o nosso objetivo aqui encerrar. Nós vamos fazer uma série de vídeos com esse objetivo de contribuir aí, dar uma pequena contribuição para as esquerdas no Brasil. Então hoje nós estamos falando mais da questão da tática e da estratégia, tá? Na próxima live nós vamos estar falando aqui, que é uma outra questão crucial, que é a questão da distribuição de renda e redução das desigualdades sociais. Então convido a vocês a estarem aqui com a gente. Nós vamos estar fazendo aí uma série de lives para chegar finalmente no qual socialismo queremos. Então nós estamos os desafios da esquerda, vamos falar sobre isso, os desafios da esquerda, e vamos finalizar com qual socialismo queremos. Então convido a vocês a estarem com a gente, acompanhar essa série. Esse é o primeiro capítulo e nós estaremos aqui sempre contribuindo, colaborando com um mundo melhor, né? Com um Brasil melhor. É isso que nós queremos deixar aí, esse legado, para até que a humanidade não se extingua, né, pessoal? Seja por guerra, seja pelo aquecimento global, seja pelas pandemias,
né, pela própria destruição da natureza. Então, a gente quer lutar com tudo aí que a gente puder para a gente dar a nossa contribuição. Agradeço a vocês que estiveram aqui com a gente e convido a vocês estarem com a gente aí na próxima live, continuando a esse debate aí. Beijo no coração e até a próxima!